Olá pessoal, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horse nós vamos fazer a análise dos preços da Bitcoin cotado em dólares para o dia de hoje, sexta-feira, 21 de dezembro. Vamos aos gráficos então. Rapidamente aqui a gente quer mostrar para vocês o que está acontecendo no mercado. A gente está vendo aí uma situação que pode estar começando a se definir em termos de para onde o preço vai. Nós estamos naquela região de embate 4.200 dólares que a gente já vem comentando aí nas últimas análises. Então vamos aos dados. Nós vemos aqui uma grande dilatação, aqui um grande avanço aí dos preços aí no dia de ontem, que passou aí de 13.800 já na madrugada até praticamente 4.100 durante o dia de ontem. Acho que chegou a atingir 414 na benchmark da BitMEX. A gente vê que o volume continua igualmente forte, isso é bastante positivo, mostrou muita força. Em especial, as três principais exchanges chegaram a atingir 8 bilhões de dólares em negociação, sendo que a principal delas, BitMEX, aí superando a marca dos 4 bilhões. Então, para quem estava aí perto de 1.2 alguns dias atrás, é um grande avanço e mostra uma força no mercado. Porém, nós já vamos ver adiante, essa força apresenta sinais de esgotamento, de que ela chegou no limite. Isso pode ser uma pausa temporária, isso pode ser o final de uma movimentação. Nós já vamos entrar aí nesse detalhe. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos dentro de uma região de embate, que eu tinha comentado, acima dos 4.000, abaixo dos 4.200. Uma vez que por que eu chamo essa aqui região de embate? Nós tivemos eventualmente aqui testes no topo e no fundo dessa região, mas foram testes aí com volumes bastante acima da média, tá? Então nós precisamos de força para ingressar nessa região e precisamos de manter uma certa força relativa para nos mantermos nessa região. Quando isso parou de acontecer, quando o volume começou a tender para a média, a gente foi expulso dali, o preço da benchmark da Bitcoin negociado na BitMEX. Então, o que está acontecendo? A gente está chegando numa situação bastante parecida, porém estamos com ingresso bem mais forte em termos de volume. Isso é bastante potencial para abrir espaço para novas altas, é verdade, porém esse volume tem que continuar crescendo. Então, infelizmente, os preços estão travados aqui já desde o final da noite de ontem, quando a gente estava fazendo a nossa transmissão ao vivo. Os preços entraram novamente na região dos 4.000 dólares. Então, o que vinha acontecendo? Eles vinham orbitando ali 3.950, 3.970 nessa região, apesar de um volume grande na casa dos 3, quase 4 bilhões. Os preços entraram então nos 4 bilhões em torno das 11 horas da noite no dia de ontem e estão nessa região desde então. Eles não estão conseguindo se dilatar muito além dos 4.100, retornam eventualmente aos 4.000, talvez um pouco abaixo disso, e ficam então oscilando ali dentro. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. A gente vê aí exatamente isso. Vamos dar um refresh. Os preços, então, segundo o site CoinMarketCap, 4.075 dólares nesse momento para a Bitcoin. Então, a gente pode ver aqui uma horizontalização aqui na curva dos preços, uma paralisação aí da movimentação. Ela subiu, ela teve um salto bastante grande aí da casa dos 13.800 até o patamar atual, porém essa resistência está segurando o movimento dos preços e isso vem se refletindo aí nas demais coins, como a gente tinha apontado. Bitcoin Cash aí seguindo como uma exceção, provavelmente aí recuperando aí um déficit aí das últimas semanas em que tinha aquele embate sem sentido desde o fork com a Bitcoin Satoshi View. Então vamos dar uma olhada no volume. O volume aqui a gente vê agora, mais um refresh aqui para garantir uma atualização, 3.849, ou seja, 3.849 dólares negociados nas últimas 24 horas. BitHub 1.8, há pouco estava em 1.9, Binance 1.7, vem mantendo aí o patamar. O OKEx aí também na casa do 1 bilhão, também aí mantendo o patamar das últimas horas, mas a gente vê aqui um viés de baixa aqui. BitHub praticamente não conta, ela está com esse padrão aí de zigue-zague, leves aumentos, leves recuos, mas aqui
Binance, OKEx, aqui as demais também, Upbit, Huobi, todos começando a apontar para baixo. Notem que, segundo aqui a BitMEX, nós estamos com um ciclo aqui de elevações e recuos, então é praticamente o mesmo período aqui onde a gente pode esperar um recuo antes de um novo avanço. Isso aí acontecendo vai significar, na nossa interpretação, um rompimento para cima da região de congestão, ou seja, nós estamos em $4.020 agora na BitMEX, já podemos passar para lá. Com esse rompimento no volume, provavelmente um candle de alta com esse volume de compra aqui semelhante a esse que está sendo mostrado agora aqui. Então, esse tipo de candle, isso, mesmo que não seja com essa dilatação de preços tão grande, porém, com esse volume de compras, ele é suficiente aí dentro da nossa interpretação para nos jogar para fora dessa faixa dos 4.000, 4.200, superando aí o topo dela. Então, nós estaríamos tranquilos em 4.250 durante o dia de hoje, e isso é suficiente para reanimar o mercado e trazer mais força compradora. Porém, na ausência disso, ou seja, vamos retornar para o gráfico anterior, na ausência de um novo nodo aqui de alta, ou seja, esse primeiro, esse segundo, esse terceiro e um quarto, então na ausência de um quarto nodo de alta, nós provavelmente não vamos ter força compradora suficiente para manter esse patamar, e isso deve implicar sim em perda de volume. A gente volta a lembrar, nós estamos numa sexta-feira, amanhã os mercados fechados, evidentemente não nas criptomoedas, porém Wall Street fechado, demais mercados europeus, asiáticos aí de Forex, Fiat Currencies e mercados de ações, etc., fechados. Isso deve retirar um pouco de volume de negociação, tradicionalmente o final de semana aí com menos movimento, então isso pode ser negativo aí para a Bitcoin e as demais criptomoedas. Então, no dia de hoje, não havendo um rompimento, a probabilidade desse rompimento acontecer no sábado e no domingo, ela é menor em função da demanda por volume de negociação para que isso aconteça, e aí a gente está sujeito sim a uma queda provavelmente na segunda-feira. O que deve acontecer então dentro dessa linha de raciocínio? A gente imagina que hoje o volume deve ser representado por uma coloração menos avermelhada, com alguns tons provavelmente amarelados ou alaranjados. Ela começa a convergir para a média. Sábado e domingo ela deve se aproximar ali de alguma coloração azulada, e aí nesse caso na segunda-feira a gente esperaria aí uma queda, a exemplo do que está exposto aqui. Então, a gente começa a perder a coloração avermelhada que nos trouxe até essa região, a gente começa a entrar numa coloração azul, e a gente pode se preparar aí para uma queda que nos traria de volta provavelmente aos 3.500, e caso isso não seja suficiente para angariar volume de compra, como aconteceu aqui, havendo essa frenagem, a gente deve seguir até os 13.200, que foi o nosso fundo. Então, nós estamos achando aí pouco provável que ocorra um rompimento para cima nessa região do embate, que é de 4.000 a 4.200, em função dessa situação de falta de volume para fazer esse rompimento. O volume que nós apresentamos até agora, 4 bilhões na BitMEX e mais 4 bilhões ali nas outras 3 corretoras que seguem, BitHome, Binance e OKEx, não está sendo suficiente para fazer esse rompimento. Nós precisamos aí talvez mais 2 bilhões a mais dentre essas 3, 4 corretoras aí para que isso aconteça, e o que a gente está vendo é uma virada para baixo na curva do volume dessas exchanges, ou seja, o dinheiro começa a deixar o mercado, talvez em função do dia da semana, talvez em função do esgotamento da força compradora por si só. De qualquer forma, isso não é positivo para os preços do ativo da Bitcoin, e esse movimento se reflete no preço das demais coins. Então, nossa expectativa é de que essa oscilação se mantenha, gradativamente comece a descer, chegando nos 3.950, talvez o mercado aí se dê conta de que nós não vamos conseguir romper essa resistência, e aí se prepara então para um teste ao suporte em 13.500.
mas essa é uma especulação, isso depende do volume, então a gente sugere que vocês acompanhem aí diretamente durante o dia a curva de volume das exchanges, assim, reportados de acordo com as exchanges, no site CoinMarketCap. Na nossa opinião, é um bom indicativo da direção do mercado para esse momento. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube, não se esqueçam de ativar as notificações para ser avisados de vídeos como esse e não se esqueçam também de compartilhar com colegas e amigos aquilo que vocês consideram importante dentro daquilo que a gente falou. Se alguma coisa não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, um bom final de semana, bons negócios, até o próximo vídeo. Tchau!